Olá! No mundo existem pessoas que sofrem os mais diversos tipos de perseguição e buscam abrigo em outras nações. Um exemplo são os refugiados políticos e de guerra. Mas você sabia que existem aquelas que são perseguidas por conta da orientação sexual? A questão é séria e motivou a criação de uma cartilha informativa sobre proteção de pessoas refugiadas e solicitantes de refúgio LGBTI. A iniciativa foi da Agência da ONU para Refugiados, a Acnur, e do Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Eu converso sobre o assunto com a Ivone Zegger, advogada especialista em Direito da Família e Herança. Tudo bem, Ivone? Tudo bem, como vão vocês? Bem, é um prazer receber você no Conexão. Por que criar a cartilha, né? Porque é uma situação que já está caracterizada como crítica? É uma situação realmente muito crítica. A gente precisa lembrar que a Convenção da Proteção a Pessoas Refugiadas, ela foi criada em 1951 e ela tem 145 países que são signatários desta cartilha, desta convenção. E o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, ela percebeu a necessidade de enfrentar o problema através de uma cartilha para dar uma notícia um pouco mais amplificada às pessoas, para que elas saibam como driblar, como manejar este tipo de assunto com o público, com a comunidade LGBTI, porque muitos dos refugiados que vão a países signatários desta convenção, as pessoas que recebiam não sabiam como se comportar. Então, através da cartilha, muitos desses países, estados e cidades, prefeituras, que são quem acolhe as pessoas, os refugiados, vão saber como se comportar em relação a esses refugiados de orientação ou que estão dentro da comunidade LGBTI. Eu vou aproveitar, já tirar a sua imagem da tela um minutinho para mostrar o site da Acnur com imagens da cartilha. É importante que as pessoas já vejam, já reconheçam, né, visualmente esse material. Enquanto isso, conta pra gente qual é o conteúdo da cartilha. O conteúdo dela é muito interessante porque dentro da cartilha ela dá uma série de conteúdos informativos e de orientação para que aqueles que vão manejar com o público que vem refugiado de países que proíbe a sua orientação. No caso, a sua orientação, o ser transgênero, o que quer que seja dentro desse grupo LGBTI, eles terão como conversar, como se manifestar, como orientar a este público. Então, veja, as pessoas que receberão os refugiados, em primeiro lugar, eles não podem devolver esses refugiados. Eles devem garantir direitos fundamentais àqueles que pedem refúgio. Eles não podem extraditar estas pessoas quando pedem refúgio, porque elas muito provavelmente estarão sob perigo de tortura, perigo de prisão nos países respectivos que obviamente não as acolhem. Na Convenção de Refugiados, ela exige que os Estados eles cumpram uma série de obrigações. Quando nós falamos Estados, nós queremos dizer, a Convenção quer dizer, os países, e sempre afunilando para Estados, para governos, para prefeituras, enfim, toda a esfera governamental de cada país. No caso, a Convenção ela exige que uma das obrigações para com esses refugiados sejam, por exemplo, oportunizar emprego, oportunizar habitação, educação, saúde. Estas são as concepções para alguém que pede refúgio no Brasil, terá, por uma questão
do Brasil ser o signatário desta convenção. O Brasil, recebendo esse refugiado, ele terá que oportunizar estas questões. Ivone, deixa eu aproveitar essa deixa e já saber com você, são muitos os pedidos de refúgio de pessoas perseguidas pela orientação sexual? Aqui no Brasil, no caso? Nós tivemos, até o momento, nós temos, dos nossos estudos, nós temos conhecimento de cerca de 250 pedidos. Se você parar para pensar, na verdade, esse número de pedidos é muito pequeno em relação ao grupo LGBTI, é um grupo muito pequeno, mesmo porque nós temos que entender que muitas pessoas nem têm conhecimento que, por ser da comunidade LGBTI, e estando num país que, muito provavelmente, ela pode ser criminalizada, ela pode sofrer uma série de questões de ódio, de racismo, enfim. Estas questões do grupo da comunidade LGBTI, ela terá acolhida em países, eu repito, em países como o Brasil, e no Brasil, repito, até o presente momento, o conhecimento que se tem é que são em torno de 250 processos de pedido de refúgio de pessoas da comunidade LGBTI. E essas pessoas passam a ser cidadãos brasileiros ou em que ponto isso acontece? Elas passam a ter a guarida do governo brasileiro. Eu não diria que elas passam a ser cidadãs num primeiro momento. Evidentemente, elas passarão por uma série de concepções de cidadania, mesmo porque, se elas estão sendo acolhidas como refugiados, elas terão que ter garantias fundamentais de direitos humanos e, evidentemente, a cidadania, a residência e cidadania é uma das questões fundamentais. Você não conseguirá ter emprego, ter possibilidade de saúde, de frequentar o que quer que seja, o lugar que for, se você não tiver, pelo menos, estar no país regularizado. Então, existe algum impacto diplomático para o país que acolhe esses refugiados? Não há impacto. O impacto diplomático, nós temos que lembrar, e repito, a convenção era de 1951 e o Brasil, que é signatário, evidentemente o impacto que pode ter são para países que não são signatários. O Brasil é signatário, então o Brasil se obriga a acolher, a respeitar, a garantir a segurança. Existe uma série de condições que o Brasil se obriga, como signatário, a respeitar em relação ao grupo de refugiados, no caso, como nós estamos comentando, refugiados da comunidade LGBTI. Tá bom. Eu gostaria que você deixasse, nesse minuto final de entrevista, Ivone, enfim, a sua mensagem, né, para os brasileiros se informarem. Eu acredito que a cartilha é um bom caminho para isso, não é? Não tenha dúvida, a cartilha é um excelente caminho para isso. Nós sabemos que a falta de informação e a falta de conhecimento é uma das coisas piores para aquele que sabe que precisa ter seu direito respeitado. Quanto mais conhecimento e informação você tiver, maior vai ser a sua segurança em relação ao respeito que você tem e terá em relação a você e terá pelo próximo. Então é muito importante a informação, a cartilha é importantíssima e todos os meios de comunicação que possam ser solicitados e ventilados no sentido de ajudar, auxiliar, seja no âmbito positivo para auxiliar e até naquilo que for negativo, aquilo que estiver sendo feito de malefício também deverá ser informado, evidentemente. Bom, Ivone, muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui no Conexão. Eu fico muito feliz em poder dar um breve relato e sempre estarei à disposição do Canal Futura, esse lugar maravilhoso de tanto conhecimento e tanta ajuda para a população. Muito obrigada, é um prazer sempre, enfim, conversar com vocês. Tchau, tchau. Obrigada, até mais. Até mais.
Olha, lembrando que no site da Acnur, o acnur.org, está lá a cartilha para orientações sobre refugiados de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros e intersexo. Fique ligado no Futura, porque daqui a pouco a gente volta com Conexão para falar sobre a poluição do mar, um problema antigo, grave, que cada vez mais ameaça os ecossistemas marinhos. Até já!